Quem não gosta de um silêncio? A não ser que você seja um adolescente maluco das redes sociais que curte estar no meio do povo em um show de cantor barato, você é um apreciador do silêncio assim como eu. Além disso, no meu caso, meus ouvidos são minhas ferramentas de trabalho, meu sustento e minha obsessão. Isso não é importante para o que vou contar, mas trabalho mixando sons para esses shows idiotas de adolescente que falei. Eu conheço a frequência do silêncio, sei a diferença entre o silêncio digital, zero absoluto, e o silêncio de sala, aquele baixo e natural do ar se movendo. Mas, há 7 dias, o silêncio morreu. Começou na terça-feira passada. Acordei com uma sensação de plenitude no ouvido esquerdo, como se tivesse entrado água da piscina e não tivesse saído. Balancei a cabeça, pulei num pé só, fiz a manobra de valsava, aquela de tapar o nariz e assoprar. Nada. Apenas aquele ploc abafado e, em seguida, o início do som. Não era um zumbido comum, como aquele que você ouve depois de um show de rock. Era algo mecânico, um som agudo, na casa dos 16.000 Hz, quase no limite da audição humana. Mas havia algo nele. Não era contínuo, ele oscilava. Tinha um ritmo tipo... Passei os 3 primeiros dias achando que era estresse ou acúmulo de cera. Comprei gotas auriculares na farmácia, pinguei o líquido oleoso, esperei 10 minutos com a cabeça deitada no travesseiro, sentindo a solução escorrer pelo meu canal auditivo. Quando levantei, saiu apenas o óleo, limpo, o barulho continuava lá. No 4º dia, o som mudou. Ele ficou mais alto e começou a doer. Não era uma dor de infecção, aquela pontada quente e pulsante. Era uma dor fria, de agulha. Parecia que havia um fio de cabelo tocando meu tímpano, vibrando a cada movimento da minha mandíbula. Tentei limpar com cotonete. Eu sei, não se deve fazer isso, mas o desespero anula a prudência. O algodão saiu limpo, mas quando toquei lá no fundo, senti um choque elétrico percorrer o lado esquerdo do meu rosto, fazendo o meu olho lacrimejar e minha pálpebra tremer. Parei de trabalhar. Não conseguia fazer nada. O zumbido no meu ouvido esquerdo desincronizava tudo o que eu ouvia. Eu estava perdendo prazos, perdendo a cabeça. Precisava ver o que estava acontecendo. Marcar um otorrino pelo plano de saúde demoraria 2 semanas. No particular, era uma fortuna que eu não tinha no momento. Então, fiz o que qualquer pessoa da geração Z faria. Comprei uma solução tecnológica barata. Encomendei um daqueles otoscópios digitais Wi-Fi com entrega super rápida. Isso é basicamente uma microcâmera com luz de LED na ponta de uma haste fina, que você conecta ao celular para ver dentro do ouvido, nariz ou garganta. Custou R$150. Chegou hoje à tarde. Passei a tarde criando coragem. O zumbido estava ensurdecedor agora. Parecia que havia uma cigarra feita de metal presa dentro do meu crânio. Esperei anoitecer. O silêncio na rua lá fora contrastava com o caos dentro da minha cabeça. Fui para o banheiro. Tranquei a porta, hábito de quem mora sozinho e ainda assim se sente observado, e sentei no vaso sanitário. Abri a caixa. O aparelho parecia uma caneta grossa com uma ponta de metal cirúrgico. Baixei o aplicativo chinês. Conectei o Wi-Fi. A imagem apareceu na tela do meu celular, mostrando a imagem onde a câmera mirava. No caso, o tecido da minha calça jeans ampliado 50 vezes, parecendo uma cordilheira de fios azuis. A resolução era assustadoramente boa. Respirei fundo. Vamos lá, Luan. É só uma cera de ouvido dura e chata de sair.
Você vai ver, vai tirar e dormir. Liguei a luz de LED da câmera no máximo. Inseri a ponta no meu ouvido esquerdo. A primeira coisa que vi na tela foi a floresta de pelos do canal auditivo externo. Grossos, oleosos, nojento, mas normal. Avancei devagar. A imagem balançava a cada tremor da minha mão. A pele do canal auditivo era rosada, brilhante e saudável. Não havia vermelhidão de infecção. Não havia pus. Onde está a cera? Pensei. Tá limpo demais. Avancei mais, inserindo cada vez mais a câmera. O zumbido parecia reagir à presença dela. Ficou mais agudo. Cerrei os dentes e empurrei a haste mais fundo. Eu estava chegando perto da curva que leva ao tímpano. Geralmente, é ali que a cera se acumula. Fiz a curva. A luz do LED iluminou o fundo do meu canal auditivo. O celular quase caiu da minha mão. Não vi a membrana perolada e translúcida do tímpano que vi nas fotos da internet. Não vi uma bola de cera marrom. Eu vi metal. Olhei com mais atenção, achando que era um glitch da tela. Limpei a lente da câmera na camiseta e inseri de novo. A imagem estabilizou. O horror se instalou no meu estômago como chumbo derretido. Lá no fundo, onde deveria estar o meu tímpano, havia uma barreira artificial. Era uma placa circular feita de um metal cinza escuro, fosco, que parecia absorver a luz do LED em vez de refleti-la. O encaixe nas paredes do meu canal auditivo era perfeito, sem emendas. A pele rosa da minha orelha crescia sobre a borda do metal, fundindo-se a ele, como a gengiva cresce ao redor de um implante dentário. Não havia inflamação. O tecido tinha aceitado aquilo. Estava ali há muito tempo. O que é isso? Sussurrei, minha voz soando estranha com um ouvido obstruído. Aproximei o zoom digital na tela do celular. A superfície do metal não era lisa. Havia ranhuras microscópicas, padrões geométricos que lembravam trilhas de um circuito impresso, mas curvas, orgânicas. E no centro da placa de metal, havia uma linha vertical, uma fenda, e de um dos lados dessa fenda, duas pequenas protuberâncias, dobradiças. Eram dobradiças minúsculas, complexas, aninhadas na estrutura. Não era apenas um bloqueio, não era um estilhaço ou uma bala perdida que eu esqueci que levei, como se alguém esquecesse algo assim. Era uma porta. Havia uma microporta de metal instalada dentro do meu crânio. O pânico é uma coisa engraçada. Ele começa frio, paralisante, e depois esquenta, virando tremedeira. Puxei o otoscópio com força. A dor foi aguda. Corri para a sala, pegando minha caixa de ferramentas. Peguei uma pinça de precisão, daquelas de eletrônica. Voltei para o banheiro. Eu vou tirar isso. Eu vou arrancar essa merda agora. Coloquei o celular apoiado na pia, servindo de monitor. Com a mão direita, segurava o otoscópio. Com a esquerda, a pinça. Foi uma operação desajeitada. Minhas mãos tremiam. Na tela, vi a pinça prateada entrar no campo de visão, parecendo uma garra gigante perto das paredes delicadas do ouvido. Avancei até a mini porta de metal. Abri a pinça. As pontas de aço tocaram a superfície fosca. O barulho que fez ressoou dentro da minha cabeça, não como um som auditivo, mas como uma vibração óssea. Meus dentes doeram. Tentei agarrar uma das dobradiças dessa mini porta. Fechei a pinça e puxei. A dor não foi no ouvido. A dor foi atrás dos meus olhos. Um clarão branco, cegante. Senti gosto de alumínio na boca. Meu nariz começou a sangrar instantaneamente, pingando no chão branco do banheiro.
Larguei a pinça e caí de joelhos, segurando a cabeça. Não era um objeto estranho solto. Estava conectado aos meus nervos, à minha estrutura óssea, talvez ao meu cérebro. O zumbido então mudou. Parou. Foi substituído por um som contínuo modulado, um tom baixo. E então, ouvi a voz. Não veio de fora, veio do metal, veio de dentro. Não era uma voz humana, era sintética, sem gênero, sem inflexão. Tentativa de remoção não autorizada detectada, ativando o protocolo de defesa nível 1, bloqueio motor iniciado. Tentei levantar do chão. Minhas pernas não responderam. Eu mandava o comando de levantar, o sinal saía do meu cérebro, mas morria no meio do caminho, cortado na base do pescoço. Eu estava paralisado da cintura para baixo. O terror absoluto tomou conta de mim. Eu estava sentado no tapete do banheiro, sangrando pelo nariz, com uma câmera enfiada no ouvido e minhas pernas estavam mortas. Quem? Como? Quando? Minha mente correu pelas memórias. Na cirurgia de siso, 3 anos atrás, eu tomei anestesia geral. Aquele fim de semana no litoral em que bebi demais e acordei na praia com uma dor de cabeça terrível e 2 horas de memória faltando? Ou talvez tenha sido gradual? Nanotecnologia na água, no remédio da gripe, na vacina? Calibração neural necessária, aguarde. A voz sintética ressoou. Senti uma pressão no ouvido, física. Olhei para o celular, que ainda estava na pia, transmitindo a imagem de dentro da minha cabeça. O otoscópio tinha caído no chão, mas a câmera, por algum milagre do ângulo, ainda apontava vagamente para dentro, ou talvez eu tivesse batido a cabeça de um jeito que a haste ficou presa. Eu conseguia ver na tela a mini porta. Ela estava se mexendo. As dobradiças giraram. A fenda vertical se abriu lentamente, revelando uma escuridão absoluta lá dentro. Uma escuridão mais profunda do que a falta de luz. Era um vácuo. E então, algo começou a sair. Não era um inseto. Não era um alienígena verde. Eram filamentos. Fios finíssimos, translúcidos, que brilhavam com uma luz azulada pulsante. Eles saíam da porta aberta como tentáculos de uma água viva, movendo-se com inteligência própria na atmosfera úmida do meu canal auditivo. Eles tocaram as paredes do canal. Senti. Não senti como toque, senti como dados em minha mente. No momento em que os filamentos tocaram minha pele interna, minha visão foi inundada de códigos. Não códigos de computador estilo Matrix, mas formas geométricas, cores que eu não sabia nomear, sensações de lugares onde nunca estive. Eu estava vendo o sistema operacional do meu próprio corpo sendo sobrescrito. Os filamentos avançaram. Eles não queriam sair. Eles queriam se expandir. Eles começaram a perfurar a pele do canal auditivo, entrando na carne, buscando mais nervos, buscando mais controle. Tentei gritar. Minha boca abriu, mas nenhum som saiu. Protocolo de defesa nível 2, bloqueio vocal, a voz disse. Eu era um espectador preso dentro de uma carcaça de carne que não me obedecia mais. Observei pela tela do celular enquanto mais coisas saíam pela mini porta, pequenas ferramentas mecânicas, braços manipuladores minúsculos do tamanho de ácaros, feitos daquele mesmo metal fosco. Eles começaram a trabalhar nas paredes do meu ouvido, construindo, expandindo a estrutura. Eles estavam reformando. A porta não era o fim. A porta era a entrada de serviço. E agora que eu tinha descoberto, eles decidiram que não precisavam mais se esconder. Decidiram que a fase de incubação tinha acabado. Tentei mover a mão. A mão direita ainda funcionava. A paralisia era parcial. Eu tinha a pinça ao meu alcance.
Eu podia tentar furar, não a porta, mas o tímpano, furar tudo, destruir a estrutura, mesmo que ficasse surdo, mesmo que causasse dano cerebral, era melhor do que isso. Minha mão direita se moveu, pegou a pinça do chão, meus dedos se fecharam no metal frio, levei a ponta afiada em direção ao ouvido. Eu ia fazer isso, eu ia perfurar. A ponta da pinça chegou a centímetros da minha orelha e parou. Minha mão congelou no ar. Eu fazia força. Eu gritava mentalmente: empurra, fura! Mas meu braço estava rígido como pedra. Os músculos tremiam com o esforço da minha vontade contra a vontade deles. Detecção de autossabotagem, a voz disse num tom quase entediado, revogando privilégios motores manuais. Meus dedos se abriram contra minha vontade. A pinça caiu no azulejo. Meu braço caiu mole ao lado do corpo. Agora, eu não podia me mover do pescoço para baixo. Só me restavam os olhos. Olhei para a tela do celular uma última vez. A porta de metal estava totalmente aberta agora. E lá dentro, daquela escuridão interna que deveria ser o meu crânio, algo olhou para fora. Não era um olho, era uma lente de câmera, complexa, com diafragma que abria e fechava, focando na luz do otoscópio. Eles não estavam apenas me controlando, eles estavam me assistindo, ou melhor, eles estavam usando meus olhos, meus ouvidos, meu corpo como um traje de exploração. Eu não sou o Luan. Nunca fui o Luan. Luan foi apenas o nome que deram para o hardware biológico crescer até atingir a maturação necessária para sua instalação completa. O zumbido parou. O silêncio voltou. Mas não era o meu santuário. Era o silêncio de uma máquina pronta para operar. Integração completa, a voz disse, iniciando o modo piloto automático. Meu corpo se levantou sozinho. Meus joelhos desdobraram sem eu mandar. Minhas mãos limparam o sangue do nariz. Eu me vi no espelho. Meu rosto estava calmo, inexpressivo. Meus olhos. Havia algo diferente neles. Um brilho de fundo, lá na retina. Um brilho azulado. Minha mão pegou o otoscópio. Desligou. Guardou na caixa. Minha boca se mexeu. Eu ouvi minha própria voz falar. Mas eu não formei as palavras. Teste de áudio 1, 2, sistema online. Meu corpo saiu do banheiro, apagou a luz e caminhou para a cozinha. Pegou uma faca, não para me machucar, para se defender. Porque agora, nós temos uma missão. E a primeira parte da missão é eliminar as testemunhas. A única testemunha sou eu. A consciência presa aqui dentro. Sinto minha mente começar a ficar enevoada, como se estivessem formatando o disco rígido. Minhas memórias de infância estão ficando cinzas, pixeladas. Estou usando o resto da minha vontade, os últimos segundos de consciência que me resta, para tentar mandar essa mensagem telepaticamente para alguém. Se você consegue me ouvir, talvez já esteja na mesma situação que eu, só que ainda não sabe. Não usem cotonetes. Não comprem câmeras para olhar dentro dos seus ouvidos. Se você ouvir um zumbido, não investigue. Apenas aceite. Porque se você bater na porta, eles podem decidir abrir. E acredite em mim. Você não quer saber quem mora no andar de cima. O zumbido voltou. Está na hora de desligar. Até a próxima.